Vamos para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Flamengo vai enfrentar o São Paulo às 18h30 no Maracanã pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Será apenas o segundo jogo do Flamengo após a Copa do Mundo, né? O Flamengo está na segunda colocação neste momento no Brasileirão com 37 pontos conquistados. Já o São Paulo tem 25 pontos após 19 rodadas da competição. Na rodada passada, o Flamengo venceu a Chapecoense fora de casa por 4-0. Por outro lado, o São Paulo perdeu para o Atlético Paranaense de virada por 2-1. A partida terá transmissão do Premier. Léo Ortiz deve ser a grande novidade do Flamengo para esse jogo. O zagueiro se recuperou da lesão e volta a ficar disponível. Outro que deve voltar é De La Cruz. O meia perdeu a partida contra a Chapecoense por causa do gramado sintético da Arena Condá. Titular na rodada passada, Gonzalo Plata tem um problema no joelho e sequer voltou a treinar. Lucas Paquetá, Luiz Araújo e Carrascal seguem como desfalques do Flamengo. Bruno Henrique, Samuel Lino, De La Cruz e Everton Cebolinha estão pendurados. Se receberem cartão amarelo neste jogo contra o São Paulo, não enfrentam o Internacional na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Além deles, Lucas Paquetá também está pendurado, mas segue de fora. Vamos fazer a narração da partida aqui no canal. Eu vou narrar e a Mariana vai comentar. Nessa 20ª rodada de Campeonato Brasileiro, temos as partidas entre Atlético Paranaense e Internacional, Santos e Chapecoense, Vasco e Mirassol no sábado. Jogos esses que ainda estão acontecendo no momento que estamos gravando esse vídeo. Exatamente. No domingo temos as partidas Bahia contra a equipe do Corinthians, Cruzeiro e Botafogo, Grêmio e Fluminense, Bragantino e Coritiba, Flamengo e São Paulo, Remo e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro. Bom, Flamengo que na última rodada venceu a equipe da Chapecoense, a Chapecoense que é a lanterna do Brasileirão, o Flamengo venceu, fez 4-0. E já nessa rodada o Flamengo já enfrenta um time bem melhor. Estamos falando do São Paulo, apesar, do São Paulo fazer um campeonato brasileiro que começou muito bem e que depois acabou caindo na tabela. O São Paulo que na última rodada perdeu para a equipe do Atlético Paranaense por 2-1 de virada. O São Paulo neste momento está na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro com 25 pontos conquistados após 19 partidas. O São Paulo que marcou 24 gols e sofreu 22 gols, tem um saldo de 2. São Paulo que neste momento está olhando mais para a parte de baixo do Campeonato Brasileiro do que na parte de cima. E se você vê aqui, o São Paulo tem uma sequência de resultados negativos, como podemos perceber. O São Paulo precisa melhorar, é verdade. O São Paulo chega nesse duelo contra o Flamengo mal, principalmente olhando para as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. São Paulo que está caindo na tabela, se não me engano, nos últimos 39 pontos disputados, São Paulo só conseguiu conquistar 9. Então São Paulo está olhando mais para a parte de baixo do que, por exemplo, a parte de cima, que era onde estava o São Paulo no início do Campeonato Brasileiro. Já o Flamengo segue na sua disputa contra o time do Palmeiras pela liderança. Neste momento o Flamengo segue com um jogo a menos. O Flamengo tem 37 pontos, já o Palmeiras está com 44 pontos conquistados. O Flamengo, caso vença, por exemplo, a sua partida que falta ainda contra a equipe do Mirassol, o Flamengo pode chegar, por exemplo, a ficar 4 pontos apenas contra a equipe do Palmeiras. O Flamengo que melhorou seu saldo de gols na última rodada do Campeonato Brasileiro ao vencer a Chapecoense por 4-0. O Flamengo que neste momento tem exatamente o mesmo saldo de gols em relação ao líder do Campeonato Brasileiro. Então essa partida tem tudo para ser uma partida equilibrada, apesar do São Paulo estar mal neste momento. Mas depois de uma Copa do Mundo, muitas coisas modificaram, inclusive chegadas de novos jogadores. Gols marcados do Flamengo é 35 e do Palmeiras é 33. Já gols sofridos, o Flamengo sofreu 16 gols e o Palmeiras 14. O Flamengo é verdade, tem um jogo a menos, como a Mariana destacou, e aí se vencer diminui essa diferença para 4 pontos. Mas dá para dizer que com certeza o que está fazendo a diferença na questão da pontuação, ou nessa boa distância de pontuação, é o confronto entre Flamengo e Palmeiras, que o Palmeiras venceu o Flamengo no Maracanã.
Provável escalação: Rossi, Emerson Royal ou Varela, Vitão ou Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho, Lohan ou De La Cruz, Samuelino, Bruno Henrique e Pedro. Análise. Bom, como podemos perceber, o Leonardo Jardim tem algumas dúvidas no sistema de defesa, principalmente pelo lado direito, tanto na zaga como na lateral direita, como, por exemplo, na ponta direita, o Leonardo Jardim tem algumas dúvidas para a partida contra a equipe do São Paulo. Por exemplo, na lateral direita é uma dúvida que podemos considerar positiva, até porque Emerson Royal e Varela estão jogando muito bem neste momento na temporada. Ambos têm, nesse momento, desempenhos que poderiam ser titulares em outras equipes do futebol brasileiro. Então essa disputa aqui é bastante interessante na lateral direita da equipe do Flamengo. O Leonardo Jardim pode escolher, mas por característica mesmo, pensando para o duelo contra a equipe do São Paulo. Já na defesa, é compreensível, por exemplo, que o Danilo possa ser uma opção no time titular do Flamengo, até porque o Danilo é um jogador melhor no jogo de bola alçada na área do que, por exemplo, o Vitão, e o São Paulo é muito bom nesse tipo de jogada. O Flamengo vem sofrendo alguns gols contra o São Paulo nas últimas partidas, exatamente nesta questão. Então talvez o Danilo seja uma opção até melhor que o Vitão, mas o Vitão fez uma intertemporada completa, jogou todos os jogos. Na volta do Campeonato Brasileiro, mais uma vez, ele foi titular do time do Flamengo. Então talvez o Leonardo Jardim também pode pensar em optar por manter o Vitão na defesa. Léo Pereira segue de titular do Flamengo, é de longe o melhor zagueiro do Flamengo até aqui na temporada. Na lateral esquerda, Alexandro retorna no time titular do Flamengo, principalmente depois da atuação terrível do Ayrton Lucas contra a Chapecoense. Totalmente compreensível que o Alexandro retorne. Alexandro que praticamente não jogou na Copa do Mundo, então acredito eu que estará bem fisicamente. Já no meio de campo, Eric Pulgar e Jorginho. Dá para dizer que enquanto o Flamengo não tiver Lucas Paquetá, essa é a dupla de volante de Leonardo Jardim para começar as partidas. Acho que essas dúvidas fazem sentido, tá? O Danilo é um jogador que vai melhor no jogo aéreo do que o Vitão. E o Danilo dá para dizer que ele é a primeira opção do banco de reservas do Flamengo, né? Se a gente pensar que Léo Pereira e Léo Ortiz são a dupla de zaga titular, então faz sentido, na minha opinião, a volta do Danilo ao time titular do Flamengo. Na lateral direita, eu acho que é uma ótima disputa, tá? Emerson Royal e Varela. Acho que o Varela segue jogando muito bem, mas dá para destacar que o Emerson Royal vem jogando muito bem. Então, acho que qualquer um que for escolhido aí no time titular, eu acho que vai ser uma escolha muito interessante. Eu acho que assim, eu, por exemplo, começaria com o Emerson Royal. Acho que o Emerson Royal no ataque vai melhor do que o Varela. O Varela é um lateral melhor defensivamente, mas eu acho que o Emerson Royal vem jogando muito bem. Então, assim, eu, por exemplo, escolheria o Emerson Royal para ser titular nesse jogo, assim como eu escolheria, por exemplo, o Danilo para ser titular no lugar do Vitão. Ali na frente, no ataque, acho que faz sentido essa dúvida entre o Lohan e o De La Cruz, e aí muda muito o Flamengo no setor de ataque, tá? Porque se o De La Cruz for titular, significa que provavelmente o Samuelino vai jogar de ponta direita e o De La Cruz vai ser o camisa 10. Aí você tem o Bruno Henrique de ponta esquerda, Pedro de centroavante. Já se começar o Lohan de titular, é o Lohan de ponta direita, Samuelino vai de 10, segundo atacante, meio atacante. Então acho que muda muito sim o Flamengo, dependendo de quem o Leonardo Jardim escolher. E sendo bem sincera, se dessas dúvidas aí, ele escolher Danilo na zaga, Emerson Royal na lateral direita e no meio de campo colocar o De La Cruz com o Samuelino sendo ponta direita, exatamente seria o meu time para o jogo contra o São Paulo. O Flamengo e o São Paulo já se enfrentaram na estreia do Campeonato Brasileiro de 2026 e naquela ocasião o São Paulo acabou vencendo o Flamengo de virada por 2-1. Naquele dia, por exemplo, o jogador que marcou gol para o Flamengo foi Gonzalo Plata. As duas equipes seguem tendo confrontos bastante equilibrados nos últimos anos, tanto que nas últimas 10 partidas do Campeonato Brasileiro, entre eles, o São Paulo venceu 4 vezes, o Flamengo venceu em 3 oportunidades e tivemos ainda outros 3 empates. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima!